Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. A palavra que vamos meditar está em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Que palavra maravilhosa de São Paulo. Carta aos Romanos. Mais uma vez, Paulo vai falar para nós do pecado original. O pecado dos nossos primeiros pais. Gente, é muito importante a gente entender o pecado original, porque é daí que vieram todas as tragédias para a humanidade. A maior tragédia da humanidade se chama pecado. Porque Deus tinha dito a eles: vocês podem comer de todos os frutos, menos o fruto daquela árvore. No dia em que vocês comerem o fruto daquela árvore, vocês morrerão. É isto que o ser humano precisa entender, minha gente. Todo mundo é livre, todo mundo faz da sua vida o que quiser. Inclusive as pessoas têm liberdade para escolher, têm o livre-arbítrio para escolher o pecado. Tem. Todo mundo pode escolher o pecado. Mas o que as pessoas também têm que saber é que assim como você tem livre-arbítrio para escolher o pecado, mas você também tem que entender que escolhendo o pecado você recebe a morte. E é isso que as pessoas não estão muito conscientes. Adão e Eva ouviram isso de Deus. No dia que vocês comerem daquele fruto, se vocês quiserem comer daquele fruto, vocês morrerão. O pecado entrou no mundo por um só homem. E através do pecado entrou a morte. E a desgraça passou para todo mundo. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Foi através do pecado que entrou as desgraças no mundo. Foi através do pecado que entrou o sofrimento no mundo. E olha, irmão e irmã, no mundo tão conturbado que a gente está vivendo, você pode ter certeza que o nosso sofrimento é muito por causa do pecado. O pecado de um afeta a mim, afeta você. Gente, o pecado é uma desgraça. O pecado é morte. É por isso que você tem que fugir do pecado, é por isso que você tem que combater o pecado, é por isso que você não pode viver uma vida de pecado, é por isso, porque o pecado vai trazer morte para você. Em alguns casos, até morte física. Mas muito pior do que a morte física é a morte da alma. E isto o pecado tem poder de causar morte na alma. Paulo está anunciando essa tragédia. O pecado entrou no mundo por causa de um só.
Mas agora eu quero te dar a boa notícia. E Paulo dá a boa notícia. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. Paulo está dizendo, o pecado foi grande, mas isto não quer dizer que o pecado é comparado com a graça. Olha que bonito. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior. Escuta essa palavra, bem superior, que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Gente, que fantástico. Paulo está dizendo, gente, o pecado devastou a humanidade. O pecado entrou em todos nós e grande foi o pecado. Mas Paulo está dizendo, de modo bem superior, de forma abundante, o Senhor derramou graça sobre a sua vida, através de Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Algo tremendo, algo lindo, que a graça é maior que o pecado. Quando nós dizemos a você, larga esse pecado, é porque nós estamos confiando que a graça de Deus é maior que o pecado. Porque tem muita gente que olha e diz, mas eu não consigo deixar esse pecado, Frei. Parece que esse pecado me domina, parece que ele é maior que eu. Não! Porque a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior que o pecado. Ou seja, esse pecado pode ser grande, esse pecado pode ser forte, mas Deus quer te dar a graça da sua libertação. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado. Mas em nome de Jesus, entenda isso de uma vez por todas. A graça é maior. Eu não posso me entregar ao pecado. Sim, o pecado entrou em mim, o pecado tomou conta da humanidade, mas agora Jesus Cristo me salvou e Ele me deu uma graça superior, uma graça abundante, e esta graça faz com que eu vença todo e qualquer pecado. A graça é maior que o pecado, e pela graça de Deus você vai vencer todo o pecado na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.